de Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, sobre sua casa. Nós estamos diante de um tempo muito difícil, um tempo de muita tristeza, um tempo onde nós não podemos cultuar a Deus juntos ainda. Estamos ansiosos para que tudo isso acabe e que juntos possamos cultuar a Deus. Então, mesmo que estejamos nas nossas casas, em nossos lares, a Bíblia diz que Deus é um Deus santo. E diz também que nós somos pecadores. E o nosso desejo agora é de oferecer um culto agradável a Deus. Mesmo que estejamos em nossas casas, nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Precisamos reconhecer que somos pecadores para que Ele aceite todo o nosso culto. Salmo de número 32 diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Então, nesse momento, vamos orar a Deus, confessando a Ele que somos pecadores e que precisamos do perdão, para que tudo que a gente faça, mesmo das nossas casas, seja aceitável. Tenha então um tempo de oração, de confissão. Fale com Deus, fale as suas dificuldades, seus erros, tropeços. Todos nós somos pecadores e carecemos do perdão de Deus. Fale com Deus agora, tenha esse momento de oração, de confissão. Amém, irmãos. Realizado esse tempo de oração, de confissão, onde reconhecemos as nossas falhas, eu quero deixar alguns avisos para a igreja. Nós continuamos fazer um plantão todos os dias aqui na igreja, tá? Se você tem disponibilidade de algum dia, pode procurar nossa irmã Ruth, irmã Neide, tá? Elas já deixaram no grupo quais são os alimentos que a mesa diaconal está precisando, tá? Se você precisa e quer doar alguma coisa, pode ir lá no grupo que a Ruth já deixou uma lista lá de alimentos que está precisando, tá? Sobre os nossos dízimos e ofertas, tá? A gente deixa aqui a conta da igreja, como a gente sempre faz. Você pode procurar também o nosso tesoureiro Guma, tá? E nós, como a gente sempre frisa aqui, nós somos gratos a Deus.
porque mesmo diante de toda essa pandemia, Deus tem nos honrado, Deus tem nos sustentado e a igreja, pela graça de Deus, continua a honrar com todos os seus compromissos financeiros, tá? Então, nosso desejo como igreja é de continuar abençoando também famílias. Se você sabe de alguém que precisa de um alimento, de alguma casa que está com necessidade, não hesite em nos procurar, tá bom? Para que a gente seja bênção na vida dessa casa, tá bom? Lembrando, caso você tenha algum aviso, alguma coisa que você queira informar a igreja, pode procurar a mim ou a Raíssa, tá bom, irmãos? Vamos agora para o nosso momento de louvor e adoração a Deus, mesmo das nossas casas, mesmo que não tenha nenhum instrumento. Lembre-se que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Salmo de número 66 diz assim: que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Neste momento nós vamos ter a participação de mais duas famílias, tá? Que vai nos conduzir neste momento de louvor e adoração que o nosso Deus merece e somente Ele é digno. Louve com toda alegria e singeleza no coração neste momento. A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que a gente está aqui, né? E vamos louvar junto com esse cântico ao nosso Deus. E queremos desejar que a maravilhosa graça do Senhor inunde o coração de vocês, em suas casas, com suas famílias, e derrame ricas bênçãos sobre vocês. Deus abençoe a todos. Maravilhosa
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz em mim Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte de tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez, ser mais que um vencedor. Amém, amém. Tendo este tempo de louvor e adoração, vamos voltar agora para a palavra de Deus. É o momento do culto,
mais sublime, onde somos alimentados pela palavra. Então, o meu desejo agora, irmãos, é que vocês recebam, mesmo em casa, um alimento sólido, saudável, bíblico e que possa alimentar sua alma, seu coração, tá? Esses tempos eu ouvi alguma coisa assim, a palavra de Deus não pode ser muito longa. De fato, a gente aprende isso, que ela não pode ser longa, mas também ela não pode ser tratada com desprezo, tá? Eu, como pastor, meu objetivo é que as ovelhas tenham um bom alimento e que elas sejam bem alimentadas pela palavra de Deus. E eu busco a cada dia melhorar nisso. Oro a Deus para que Ele me capacite a cada dia mais, para que eu possa ser um instrumento e bênção na vida de cada um de vocês, tá bom? Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler o verso de número 18. Romanos 8, a partir do versículo de número 18, tá? Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler em duas versões, porque é um versículo curto, para a gente compreender esse texto e o que a palavra de Deus pode nos ensinar diante de tudo isso que nós temos enfrentado, tá? Romanos 8, verso de número 18, a NTLH diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. A Nova Almeida atualizada diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos orar? Senhor de toda graça, toda bondade, toda misericórdia, nossa oração neste momento é que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, e nos capacite, fale conosco e nos alimente com a Tua palavra, Pai. Que o Teu povo possa receber um alimento sólido, verdadeiro, e que eu tenha a Sua didática, Pai, para que eles possam compreender a Tua palavra, Pai. Ajuda-me nas minhas dificuldades, ó Pai, e que eu possa ser bênção na vida da igreja que é Sua, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos falar sobre o sofrimento humano. Você já deve ter se deparado com aquele questionamento que todo mundo faz para quem é cristão. E o questionamento é: se Deus existe, por que é que há tanto sofrimento no mundo? Por que que a gente morrendo de fome? Por que que existem crimes bárbaros? Por que que nós temos uma sociedade que sofre tanto, mesmo diante de tantos avanços? Dia a dia a gente vê que a ciência, a tecnologia não consegue produzir algo que diminua o nosso sofrimento. Pelo contrário, a impressão que ficamos é que cada dia mais o sofrimento parece uma realidade que bate à nossa porta. E esse é
o dilema do homem na sociedade atual. Por que há tanto sofrimento se existe um Deus? Esse é o grande questionamento, né? O homem que não foi ainda regenerado por Cristo, ele não consegue compreender algumas coisas. Ele então começa a enxergar Deus como alguém que se diz bom, mas que permite o sofrimento na terra. Que Deus é esse então que permite o sofrimento do homem? Mas quando a gente começa a ter uma perspectiva bíblica, quando a gente tem uma cosmovisão bíblica, a gente compreende um pouco do sofrimento humano. Sofrimento este que começa lá no Éden, com Adão e com Eva, quando eles desobedecem a Deus. Não vou aqui ler o texto novamente, mas você se lembra que quando eles pecam, Deus então mostra vários tipos de consequência que iria acontecer com eles. E a pior consequência que acontece ali é a entrada do pecado no homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aqui eu quero fazer um breve parêntese, não é o nosso objetivo hoje, mas como tem sido falado muito sobre racismo, lembre-se que toda a humanidade, negros, brancos, amarelos, pardos, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, quando Deus cria o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, o homem peca, o homem cai e agora o homem passa a ser um ser humano depravado, totalmente longe de Deus, distante do seu Criador, né? E várias coisas começam a acontecer, logo ali em Gênesis, quando um irmão mata o outro. Quando a gente lê atrocidades, né, isso não é coisa nova. Isso é por conta da realidade do homem. O homem que pecou, que é depravado, que vive longe de Deus, um ser humano inundado pelo pecado agora. E o que nós precisamos então aprender é que o sofrimento é uma realidade, irmãos. E o homem que nos escreve, que escreve essa carta para a igreja que está localizada em Roma, uma igreja mista, mas composta por sua maioria de judeus cristãos, judeus que estão sendo convertidos para o cristianismo. Esta carta de Paulo aos Romanos é um grande compêndio teológico, talvez seja a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem as credenciais para falar sobre sofrimento. Porque muitas vezes é fácil você falar daquilo que você nunca viveu, ou você falar daquilo que você não conhece. Por exemplo, qual a experiência que nós teríamos para falar sobre igreja perseguida? Nenhuma, porque de fato nós nunca fomos perseguidos como igreja. Mas o que o apóstolo Paulo deixa claro aqui, irmãos, é que o sofrimento é uma realidade da vida. E note, se você fizer um breve histórico do Novo Testamento e dos discípulos de Cristo, das igrejas, como aqueles cristãos foram
perseguidos de modo muito cruel. A história conta isso. O que Nero fez com eles foi algo terrível. Os livros contam que os cristãos eram usados como tocha para acender as luzes da cidade. Só para vocês terem uma ideia, aquele Coliseu que hoje é assim, visitado por várias pessoas no mundo, ali eram mortos cristãos. Era a grande alegria ver os cristãos sendo mortos de uma maneira cruel por leões, tá? Então, o apóstolo Paulo e todas essas pessoas que leram estas cartas enfrentaram de fato um tipo de sofrimento, um tipo de dor, um tipo de angústia por estar seguindo a Cristo. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que o sofrimento é de fato algo que não tem como a gente separar da nossa vida terrena. Muitas vezes, quando a gente sofre, já viram pessoas que estão passando por algum tipo de dor, de sofrimento, que dizem assim: ah, mas deve ter feito alguma coisa para estar acontecendo isso. Isso não é uma verdade, irmãos. A história nos mostra isso, de que pessoas como Jó teve um sofrimento muito duro, terrível, perdeu todos os seus bens, sua família, e não tinha nada que o punisse diante de Deus, alguma coisa que ele tivesse feito diretamente contra Deus. Então, o que a gente precisa de compreender é que o sofrimento é uma realidade da nossa vida. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse sofrimento é uma realidade da vida do crente e do não crente. E aqui a gente precisa deixar algo muito claro. Há mais ou menos de uns 50 anos para cá, o Brasil em especial foi inundado por uma teologia que a gente costuma chamar de teologia da prosperidade. Essa teologia que passa diariamente na TV, que é a teologia que vende algo assim: sua vida está ruim, você está sofrendo, venha a Deus que os seus sofrimentos vão acabar. Tem alguns canais de TV que mostram isso de maneira muito aberta. Mostram testemunhos assim: eu era um cara que não tinha dinheiro, eu não tinha nada, era um coitado, mas depois que eu cheguei nesta igreja, hoje eu sou um mega empresário, eu tenho 8 carros, tenho 5 casas, tenho isso e tenho aquilo. Essa teologia que nós costumamos a ver não tem nada a ver com a teologia bíblica, com a teologia paulina. Nós temos que lembrar que o fato de sermos seguidores de Cristo, de nós amarmos a Cristo, não nos isenta de passar por sofrimentos. Cristo disse isso aos seus discípulos. Os vários de sofrimentos que eles iriam ter e o alto preço de seguir a Cristo. Não é algo tão simples. E a história mostra como esses homens foram mortos e perseguidos. No livro de Atos mostra isso.
a vida de Estevão, por exemplo. Então, irmãos, nós precisamos refutar essa ideia de que seguir a Cristo só vai ser uma vida tudo bem, uma vida sem dores, sem problemas e sofrimento. Isso é uma mentira. A vida com Cristo não nos impede de termos momentos difíceis, como eu creio que você já passou e que você pode estar enfrentando agora. A vida com Cristo, muitos dizem que é um mar de rosas, mas é uma grande mentira. Infelizmente, Cristo nos deixa claro que quando nos tornamos seguidores dele, é preciso levar uma cruz. E o apóstolo Paulo, irmãos, o maior perseguidor da igreja, quando ele se torna um seguidor de Cristo, se você fizer uma breve pesquisa da vida dele, você vai ver o quanto que esse homem sofreu por conta de Cristo. Quantas dores, quantas prisões, açoites. Aí eu te pergunto, qual a vantagem que Paulo teve em seguir a Cristo? Aqui nesta terra, eu digo, que vantagem ele teve nesta terra em se tornar um seguidor de Cristo? O que ele ganhou? Dinheiro? Não. Fama? Hoje sim, mas naquela época não. Pelo contrário, quando ele deseja ser um seguidor de Cristo, ele ganha açoites, apedrejamentos, humilhações. Mas ele compreende algo útil, irmãos, que é preciso que a gente compreenda. Que a vida não nos isenta de sofrimento. Seguir a Cristo não nos isenta de sofrimento. E aí eu faço um paralelo com tudo que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas têm sofrido por conta do coronavírus? Perderam emprego, talvez sem um mantimento em casa, talvez uma dor pior, que é perder um ente querido, como muita gente tem perdido. O que nós precisamos aprender é que há um sofrimento nessa vida. E nós não podemos excluir isso. Pelo contrário, isso deve de fazer parte da nossa vida. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação ele produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Meu irmão, grave isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, um dos maiores argumentos ou visões que o apóstolo Paulo tinha, o que ele deixa ensinado em suas cartas, que a gente precisa compreender, é que o sofrimento faz parte da vida humana. Pode ser que nunca a gente tenha o sofrimento que ele teve, prisão, açoite, mas nós temos outros tipos de sofrimento. Podemos a qualquer hora ter um mal de saúde, podemos
perder alguém da nossa família, podemos de perder o nosso emprego, enfim, tantas coisas podem vir e nos fazer sofrer. Mas sabe qual é o grande segredo do apóstolo Paulo? Ele compreende que nós estamos nessa terra de passagem, conforme o texto que eu li agora aqui de 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o sofrimento nosso tem um tempo, tem um período, ele acontece, mas ele tem um início, um meio e tem um fim, mas ele diz que produz um eterno peso de glória. E o texto que nós lemos aqui de Romanos diz que eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós temos muitas dores, sofrimentos e angústias. Mas se a gente fosse pôr isso em uma balança, ele está dizendo o seguinte: tudo o que Deus prometeu, a glória de vermos a ressurreição e a volta de Cristo, de sermos partes dessa ressurreição, que nada pode se comparar com essa glória que há de ser revelada para nós. Nós seremos participantes dessa glória, desse retorno triunfal de Cristo, que vai buscar a sua igreja, redimida, comprada, lavada pelo seu sangue. Nós vamos ver a volta de Cristo, nós vamos participar dessa glória dele. E Paulo está dizendo de modo muito simples, meus irmãos, apesar que a gente sofra, apesar de que nosso tempo momentâneo aqui da terra tenha sofrimentos e angústias, há uma glória preparada para todos nós. E que não tem como a gente comparar com todo o sofrimento que nós temos. O que ele está dizendo é: vale a pena seguir a Cristo, vale a pena sentir as dores de ser um seguidor de Cristo, porque há uma glória que há de ser revelada para nós e em nós. Meus irmãos, o que Paulo quer que nós possamos aprender é que a terra não é o nosso lugar final. A terra não é o nosso destino final. Essa terra não é o nosso lugar eterno. Pelo contrário, em outros textos, o apóstolo Paulo deixa claro, dizendo assim: o meu desejo é estar com Cristo. Lembram quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Notem, ele tem uma visão correta de que a terra é um lugar passageiro, de sofrimentos, de dores e de angústias. Mas há uma glória que vai ser muito superior a tudo isso, que vale a pena a gente viver e enfrentar isso, quando a glória de Cristo ser revelada em nós. Nós vamos dizer: como valeu a pena, como valeu a pena se manter fiel em tudo isso. Meus irmãos, o que eu quero que você compreenda com tudo isso? 1 Coríntios 15, 19,
diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Meus irmãos, muitas vezes a gente começa a pensar qual o sentido da vida, qual o sentido de tudo isso que nós estamos vivendo. Nosso mundo está caótico. Eu tenho visto aquelas cenas dos Estados Unidos, né? Aquelas coisas, aquelas depredações, pelo caso que houve da morte daquele rapaz. Você liga a TV, a impressão que nós temos é que o mundo está um caos. Nós temos sido alvo de muito sofrimento emocional por uma situação que a gente não sabe quando vai se encerrar, quando vai terminar. Mas o que eu quero te lembrar é que a terra não é o céu. A terra não é a nossa morada final. A terra é o local onde a Bíblia deixa claro que habita o pecado. E é por isso que nós sempre vamos viver nesse caos. Mas note, quando o apóstolo Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Tem muita gente que faz todos os planos somente para esta vida. E eu não creio que isso seja assim de modo errado. Você querer ter uma casa, um bom carro, ter, o dia que eu morrer eu quero deixar um bom seguro de vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo e quer nos ensinar é que quando nós buscamos a felicidade somente nas coisas desse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. O que ele quer nos ensinar? Que o maior presente em Cristo não está neste mundo, não está aqui, está na glória dele, que há de ser revelada em nós. É por isso então que ele diz aqui, que não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, irmãos, tenha uma vida onde a gente sabe que estamos nesse mundo de modo passageiro. Aqui não é a nossa morada final. Não busque contentamento nesse mundo. Pelo contrário, Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições. O sofrimento faz parte aqui. Mas Paulo está deixando para nós uma promessa. E a promessa é que mesmo que a gente sofra, tenha aflições e angústias, nada pode ser comparado à glória que nos espera em Cristo Jesus. Então, irmãos, eu não sei como está a sua vida. Pode ser que você hoje esteja abatido, triste, aflito. Pode ser que seu coração esteja diante de um grande sofrimento, que é algo que pode acontecer com todos nós. Mas eu quero deixar essa promessa para todos nós. Há uma glória que nos espera. E essa glória não é neste mundo, não é nesta terra. É uma glória em Cristo Jesus. Quando nós seremos redimidos por completos, onde nossos corpos será restaurado e onde nós viveremos eternamente para glorificar a Deus. Em um lugar onde não haverá mais pranto, nem dor, nem
lágrimas. Pelo contrário, viveremos na glória eterna de Deus. Então, irmãos, o meu desejo para a sua vida, como tem sido para a minha vida, o sofrimento é uma realidade. Eu já sofri muito, eu já tive muito sofrimento, e eu creio que você também tenha. Mas isso não significa que Deus te abandonou, que Deus não te ama, que não existe uma salvação para você. Significa apenas que o sofrimento faz parte da vida humana. Mas eu gostaria que você agarrasse não no sofrimento, mas na promessa de que, apesar da tribulação e dos sofrimentos que essa vida produz, há uma eterna glória que nos espera, que vai ser revelada, que vai ser mostrada em nós. Os nossos corpos um dia serão redimidos, serão incorruptíveis, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então, nós não sabemos quando tudo isso vai passar. Nós não sabemos quando esse sofrimento de fato vai acabar. A nossa oração é que tudo se apresse. Mas lembre-se, o sofrimento final só termina quando nos depararmos em glória com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O meu desejo é que essas palavras possam confortar o seu coração. Pode ser que você esteja longe de Deus, longe de Cristo, e que você se agarre nele, nessas promessas. Mesmo que nós tenhamos um tempo de sofrimento, que é leve e momentâneo, há uma glória que nos aguarda, quando nós teremos um corpo glorificado, como diz a Bíblia. Então, irmãos, aguente firme. Juntos vamos aguentar firmes. Juntos Cristo vai nos guiar e vai nos alimentar. Somente em Cristo nós conseguiremos suportar esses sofrimentos. Somente olhando para essas promessas de Cristo. Somente nele nós encontramos paz. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua casa, você e toda a sua família. Agora, irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Oração para que Deus seja sobre as nossas casas, as nossas famílias. E eu não conheço as angústias e os sofrimentos que você passa, mas eu sei que tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. E o meu desejo é que todas essas pessoas possam conhecer a Cristo Jesus. Porque quando nós conhecemos a Cristo, o sofrimento, a gente sabe que tem um tempo, a gente sabe que tem algo que nos espera. Então, tem agora um tempo de oração pelas famílias que sofrem, por esse caos que temos vivido, pelos governantes, e para que esse tempo de sofrimento se apresse em acabar. Não esqueçam que, como de pastor, eu estou disponível para todos vocês. Se você precisar de uma visita, de um aconselhamento, pode contar comigo, tá bom?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida e com todo o povo de Deus esparramado por todo mundo, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, que você tenha uma boa semana repleta de paz e das ricas bênçãos de Deus. Um forte abraço a todos vocês.